Salve, salve, galera! E aí, todo mundo pronto para mais uma viagem geográfica? Claro que sim, né? Você é um aluno, você é um jovem que está na mediação tecnológica. Obviamente que você já é fera, já está acostumado aqui com esse batidão dessa pressão que você vive em relação ao conhecimento. Beleza? Então, vamos junto, vamos lá ver nossa teleaula de hoje. Geografia na área, aula 5.1, professor Jorginho e o Carlinhos na parada. Que nós iremos trabalhar hoje. Hoje nós vamos ver, Carlinhos, um assunto também muito interessante que tem a ver com o nosso cotidiano no nosso planeta, tem a ver com o que a gente põe no prato de comida, não é isso? O alimento, tudo isso tem a ver com os movimentos da Terra, não é isso? O horário que se planta, o horário que se colhe, o horário que se acorda, tudo isso tem a ver com a questão da rotação, não é isso? A mudança dos dias e das noites, ok? E, obviamente, que nós sabemos que esse movimento de rotação tem consequências, claro. Nós falaremos também que, inclusive, na aula passada a gente falou de latitude, longitude, meridianos, paralelos, e agora a gente vai ver os fusos horários, que também está relacionado aos meridianos, ok? Nós viremos também sobre a questão da translação e também nós falaremos sobre a questão das estações do ano, que são muito importantes, inclusive para os nossos alunos que estão no campo. Exatamente. Isso para eles é fundamental. Na verdade, uma aula dessa é mamão com açúcar, né? É um pouco do aprendizado popular para o aprendizado científico, mas que os dois estão alinhados, né? Perfeito. Para saber sobre a questão de plantio, quando chove, quando não chove, quando vai fazer sol, temperatura, tudo isso está ligado. Exatamente. Exatamente. Acho que está desligado aqui, né? Agora é o seguinte, nós vamos ver um pequeno videozinho aí para mostrar para vocês a questão da rotação e a translação da Terra. Beleza? Roda aí, meu diretor, vamos lá. Vamos falar sobre rotação e translação. São movimentos realizados pelo planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por fenômenos que se manifestam na atmosfera e na litosfera, interferindo no clima, no relevo e até na duração dos dias e das noites. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ele estivesse rodando em volta de si mesma. O planeta gira a 1.666 km por hora e leva 24 horas para realizar esse giro completo, alternando entre os dias e as noites, pois se não houvesse esse movimento, haveria apenas dia em um lado do planeta, que seria extremamente quente, e apenas noite no outro lado, que seria extremamente frio. Translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Já esse movimento completo demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Esse movimento é responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação axial do nosso planeta é de 23 graus e 27, no entanto, esse valor não é fixo. Há períodos em que os dias são maiores que as noites, chamado de solstícios de verão. Períodos em que as noites são maiores que os dias são chamados de solstícios de inverno. E períodos em que eles possuem a mesma duração, equinócios de primavera e outono. A Terra é formada por 3 camadas: crosta terrestre, camada mais superficial de estrutura relativa, fina e bastante rochosa. Manto, localizado abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. Núcleo, camada mais interna e quente da Terra, apresenta 2 porções: núcleo externo, formado por um níquel e ferro líquido, e o núcleo interno, também formado de níquel, mas com ferro sólido.
Agora fique com mais explicações em sala de aula. Olha só que interessante, né, sobre os movimentos da Terra. Movimento de rotação, a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, e esse movimento que ela está fazendo dura quantas horas aproximadamente? 24 horas, que é o dia e a noite. O dia para nós trabalharmos e a noite para nós descansarmos. O interessante é que se não houvesse esse movimento, nós teríamos uma catástrofe no planeta, né? Um lado seria muito quente e um lado seria muito frio, porque exatamente esse movimento, que dura aproximadamente 24 horas, vai dar os dias e as noites que nós temos. Outro fator interessante sobre o movimento de rotação é que ele também colabora para as horas nossas, né, professor Jorge? É isso aí. E interessante, né, que como os alunos viram no vídeo, a questão da rotação, se o planeta não tivesse esse movimento, como vimos no vídeo, né, seria um lado extremamente frio e o outro extremamente quente. A dinâmica seria diferente do planeta. Aí a questão é, como é que seria a vida aqui? Né? Provavelmente nós não estaríamos aqui. Nós não né? estaríamos. Sobre a questão do movimento de translação, também que é um movimento que a Terra possui, que a Terra está girando ao redor do Sol. Interessante é que esse movimento ele dura um ano, 365 dias. E tem anos, a cada 4 anos, que nós temos um dia a mais do que mês. Fevereiro. O mês de fevereiro tem 29 dias. Esse ano é chamado ano bissexto. Então, essas horas que sobram a cada 4 anos, essas 5 horas e 48 minutos, juntam-se a cada 4 anos, acrescenta um dia a mais no mês de fevereiro, que nós chamamos de ano bissexto. Consequência também do movimento de translação. Movimento de translação que tem a ver também com as estações do ano, né, professor Jorge? É isso aí. As estações do ano que tem a ver com, nós também vimos nos vídeos, com a inclinação do planeta. Ou seja, a gente dá aula, geralmente, com um globo, como se ele fosse reto, né? A linha do equador reto, mas se nós fôssemos dar uma aula de como é que está, como é a referência do planeta em relação ao Sol, ele tinha que ter uma inclinação. Uma inclinação. Exato. Né? Então, esta inclinação, inclusive, ela é muito importante justamente porque ela vai influenciar nas estações do ano, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte, dependendo da posição do planeta no seu movimento de translação. O interessante é que as estações do ano, que são 4 por sinal, primavera, verão, outono e inverno, elas são chamadas, tem umas palavrinhas difíceis, né? Mas o aluno vai compreender, chamado de equinócio e solstício. Quando você ouvir falar de equinócio e solstício, é as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E isso é uma outra consequência do movimento de translação e que afeta o nosso modo de viver. Porque em determinados lugares só existem 2 estações, em determinados lugares tem as 4 estações. Por quê? Porque o nosso planeta, ele é um planeta, como a gente falou na aula anterior, ele é um planeta arredondado. Então ele vai ser afetado, ele tem sido afetado pelos movimentos de translação, e vários países, ou todos os países que compõem o nosso planeta, eles podem ter as 4 estações, eles podem ter 2 estações, né? Então, devido a esse movimento chamado de movimento de translação. Vamos lá para a tela? Só lembrando, né, o professor Carlinhos, já que você falou nas 4 estações, só a nível de... Vamos falar aqui de um nível de multidisciplinaridade, geografia com arte. Fica a recomendação aí para o aluno ouvir as 4 estações de Vivaldi. The Four Seasons. Então é uma sinfonia linda, né? Uma das mais lindas que tem na história humana, na cultura musical humana, que quando o aluno ouve essa sinfonia,
ela deixa bem claro o que é verão, só ouvindo. O verão, outono, inverno e a primavera, que é a parte mais bonita da canção, da sinfonia. Perfeito. Não é isso? O Jorginho é uma cultura. cultura completa, meu irmão. É isso aí. Mas fica aí a dica, né? É uma dica As pra 4 você aí, ó. estações de Vivaldi, sinfonia. Beleza? Agora vamos lá no quadro, meu diretor. O movimento de rotação e os dias e as noites. A organização do espaço geográfico é resultado dos movimentos da sociedade através do tempo. E a vida ela é regulada por horas, dias, meses e anos. E espaços de tempo mais longos, como as eras que usamos para datar a história. Aqui nós estamos falando de tempo, ok? Esse tempo que é contado na nossa insignificância enquanto ser humano, não é isso? Em dias, meses e anos. Só que o nosso planeta, a história dele é datado em eras, ok? Que nós não vimos essas eras acontecerem. Nós apenas, através da ciência geológica, que inclusive a geografia vê, né, assim superficialmente, claro, que a gente consegue perceber e datar os vários fenômenos que aconteceu no planeta e inclusive no próprio universo. O importante salientar que quando ele está falando a vida é regulada por horas, dias e meses e anos, é porque você tem a questão do tempo passando. Exatamente. Os dias passam, você faz aniversário de ano em ano, né? Nós envelhecemos, nascem outras pessoas, nascem outros animais, a questão do trabalho, né, professor Jorge? Olha só que interessante. A produção do espaço. A produção do espaço, que é um outro assunto da geografia que a gente vai trabalhar mais à frente, mas isso é interessante para você saber que o movimento de rotação é o nosso é o que faz com que a gente sobreviva nesse planeta. Exatamente. Se considerarmos os fatores naturais, o tempo no espaço geográfico é determinado pelos 2 principais movimentos que se realizam no espaço: rotação e translação. Acabamos de falar sobre isso agora, né, Carlinhos? Exato. A Terra leva 24 horas para realizar o seu movimento de rotação e em torno de si mesma e do seu eixo imaginário. Ou seja, nós vimos isso aqui no videozinho ali agora há pouco, né? Olha só que interessante sobre o movimento de rotação. Você está vendo um lado dia e o outro lado noite. Então, por causa do movimento de rotação é que nós não temos uma catástrofe em todo o planeta. Porque se houvesse somente um lado, nós teríamos um superaquecimento, morreríamos com calor, e do outro lado, super frio, morreríamos extremamente de frio. Porque então esse planeta, chamado planeta Terra, ele é abençoado. Porque nós temos o equilíbrio de temperatura devido ao movimento de rotação. Durante o movimento de rotação, o planeta gira de oeste para leste. Anotem isso aí no caderno, galera. Olha só, o movimento da Terra é de oeste para leste. E ele tem uma velocidade de aproximadamente mais de 1.649 quilômetros por hora na altura da linha do Equador e vai diminuindo em direção aos polos. O tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno de si mesmo é chamado de dia solar, que dura aproximadamente 24 horas, tá, galera? Um outro detalhe importante sobre o movimento de rotação é que ele segue um eixo, né? O eixo imaginário. Tá? Lembrando que ele é diferente do eixo magnético, tá bom? É interessante, né, que a gente grifou ali, que o planeta Terra ele está numa velocidade de rotação de 1.650 km. Vamos arredondar. 1.650 km. 1.650 km. Então, é mais veloz do que um avião. A nossa velocidade é muito mais veloz do que um avião. E por que a gente não sente, será, hein? Pois é. Então, é porque na nossa infinita imperfeição e nossa infinita limitação, nós não somos nada diante dessas forças do universo, né? Do tamanho que é o planeta Terra para a gente, que se torna quase que imperceptível isso a gente perceber. Não é isso? A gente estamos numa velocidade absurda, tanto no movimento de rotação quanto no movimento de translação. Só que
nada se acaba, nada se destrói, nada vira um caos, porque tudo isso que você conhece de temperatura, vento, atmosfera, umidade, tem só aqui nessa atmosfera. Lá fora é só um vácuo. Não é isso? Ele vai ver isso com riqueza de detalhes em física. Física. E olha só que interessante, né, Jorge? A gente olhar, se nós olharmos só para o nosso sistema solar, a gente não é um planeta grande em relação a outros, como por exemplo Júpiter, Saturno, que são um dos maiores planetas que nós temos aqui no nosso sistema. E apesar dessa imensidão que nós temos, a gente percebe que esse planeta foi e é o planeta para nós sobrevivermos. Exatamente. Nós só temos essa casa. Não dá de ir para outra ainda. Exatamente. Beleza? Então, vamos lá, senão vai ficar meio filosófica essa aula, né? A gente vai ter que chamar o Elhão. Exatamente. Vamos lá no quadro, meu diretor. As consequências do movimento de rotação, como já foi falado, ela é importante para o dia e a noite, certo? Organiza e regula o planejamento das nossas atividades. Como atividades humanas em geral, né? Exatamente. O movimento aparente do Sol, ele vai do Oriente e se oculta no Ocidente. É uma característica do movimento de rotação. A formação das correntes marinhas ou marítimas também são alteradas pelos desvios dos ventos, influindo na navegação e na localização de áreas pesqueiras. Olha aí. É outra consequência do movimento de rotação. Você gosta de peixe? Eu gosto. Então quer dizer que o movimento de rotação e translação está relacionado até à pescaria que você faz. Poxa vida. Vamos lá, continuando. Outro detalhe ainda sobre o movimento. Olha só que interessante. Movimento de rotação, o dia claro e a noite são resultados do movimento da Terra em torno do seu próprio eixo imaginário, tá? De uma inclinação aproximadamente de 23 graus, certo? Vamos lá, continuando. Características ainda sobre o movimento. A variação das horas em todo o planeta que levou os cientistas a criarem os sistemas de fuso horário. Isso aqui leva em consideração, galerinha, tá? Leva em consideração aquela situação que nós falamos na nossa aula anterior de longitude, tá? Longitude, circunferência do planeta. Como a rotação do planeta Terra é de 24 horas aproximadamente, o que nós vamos ter? Como que faz para distribuir as horas do movimento de rotação da Terra? Leva em consideração a sua circunferência. Qual é a circunferência, professor? A gente falou na aula passada, mas a gente vai relembrar aqui. A circunferência total do planeta é de 360 graus. Então, vamos lá, já que o mapa está aqui, né? Só relembrando o aluno da aula passada, está aqui o meridiano de Greenwich, 180 de um lado e 180 do outro. Pronto, só para relembrar. Olha um cálculo básico, Jorginho. 180 mais 180 é 360. Circunferência da Terra. Os 360 graus dividido, olha só, por 24, vai dar 15. O que significa esse 15? 15 graus. Quer dizer que para distribuir as 24 horas que o planeta Terra possui, a cada 15 graus de longitude, você vai ter 1 hora. Esse 15 significa 1 hora. 1 hora, tá? Quer dizer que a cada 15 graus, 15 mais 15 mais 15 mais 15, até chegar nos 180, você vai ter aí 12. Tá? Agora tem até uma tela em branco aqui, professor, que agora a gente vai fazer esses 15 graus para o aluno perceber, ó, 15. Cada 15 graus, ele equivale a esse pedacinho dessa circunferência, até dar um círculo perfeito. Olha aí, ó. 15, opa, vamos lá? Riscar aqui, ó. 15, 15, 15, 15, 15, até dar as 24 horas. Perfeito. É isso? Então, o que acontece? Você vai ter... Digamos que aqui, agora eu vou colocar aqui o círculo aqui, ó. Aqui no meio, aqui é o Polo Norte. É como se a gente tivesse, tá vendo lá de cima do planeta essas circunferências, em 15 em 15. Certinho. Então, olha só aquele cálculo base, né, Jorginho?
Os 360 graus da circunferência do planeta dividido por 24 vai dar horas, 15. desculpa, é 24 horas, deixa eu apagar aqui. Por 24, vou colocar aqui mais embaixo, né, para eles entenderem. Ó, 360 dividido por 24 é igual a 15, tá? 15 graus. A cada 15 até 180 para o leste. Vou apagar esse teu 15 aqui, porque ele ficou aparecendo... Um 25, né? Foi 25, é. Aqui, ó, vamos apagar só ele aqui, ó. Isso. Coloca só um... Aqui, ó, vamos... Só isso aqui, ó. Pronto, fechou. Pronto. Então, 15 até 180. 1 hora. Esse 15 significa 1 hora. A cada 15 graus tem 1 hora, tá? Até chegar aos 180. E aí, o último estágio do meridiano, 180, é 12. No último estágio do outro meridiano, outros 12, que vai dar as 24 horas. Então, aí, vem aqui, Jorginho, rapidinho. Olha aqui, alunos, para nós. Presta atenção no que eu vou dar uma dica importante para o Enem, tá? Meridiano de Greenwich, linha vertical, Jorginho, 0 graus. Você vai ter de 0 a 180 para o leste, 0 a 180 para o oeste. 0 para mais 12, 0 para menos 12. Mas, professor, o que significa esse mais 12 e menos 12? É a junção das 24 horas do movimento de rotação, certo? E aí, outra dica de Enem para você, anota isso aí no caderno. Tudo que vai para a direita, olha só, tudo que vai para a direita vai aumentar. Tudo que vai para a esquerda, fuso horário, vai subtrair, vai diminuir, né? Então, ou seja, meridiano de Greenwich, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o mais 12, deu no 180. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 180 para a esquerda, é o fuso horário que nós temos. Agora, um detalhe interessante. Para fazer a distribuição, Jorginho, olha só, para fazer a distribuição do fuso horário, alguns países vão configurar, aí é questão mais política, é uma questão política, vai configurar seu fuso horário baseado na quantidade de meridianos que corta o seu território. Por exemplo, a Rússia é um território imenso. Então ela vai ter mais de 2 fuso horários, igual o Brasil. Olha só que interessante, né, Juju? Os países continentais têm mais fuso horário. Os países continentais, eles têm mais fuso horários. O Brasil, nosso país, ele tem mais fuso horários. Por exemplo, o horário de Rondônia é diferente do horário de Brasília, que é diferente do horário lá de Fernando de Noronha, que é diferente do horário do Acre. Que interessante, né? Por quê? Porque nós somos cortados por vários meridianos. E devido à sua extensão territorial, nós vamos ter praticamente 4 fuso horários, né? O do Acre, Brasília, Fernando de Noronha, né? No caso, esses fuso horários são importantes porque vai configurar, né? São configurados pelas questões políticas, beleza? Vamos lá para a tela? Olha só, foi falado, 1 hora equivale a 15 graus, galera, tá? Então aí você tem a representação do nosso planeta, os 360 graus de circunferência, mais 24 do movimento de rotação, dá 15. A cada 15, 1 hora, beleza? Volta aí, só para te falar uma coisa aqui. Aquele desenho feio que eu fiz anteriormente, ó, é esse aqui. Essa inclinação aqui são os 15 graus. E o conjunto das 24 horas vai dar essa circunferência completa, ok? Vai dar as 24 horas. Perfeito, professor Jorginho, é isso Só aí. relembrando. Vamos lá. Agora, por que a gente precisa do fuso horário? Para que nós precisamos do fuso horário? Para padronizar as horas conforme o movimento de rotação e a questão da incidência dos raios do Sol. Facilitar as comunicações e o comércio nas diversas partes
do planeta, facilitar a programação das viagens nacionais e internacionais, certo? Agora, como a gente faz esse cálculo? Olha só que eu falei aqui agora há pouco, ó. O mais, somar os graus das localidades se estiverem em hemisférios diferentes. O menos é uma dica, subtrair os graus das localidades que estiverem no mesmo hemisfério, certo? Então, isso aí são dicas para você fazer o cálculo de fuso horário. Inclusive, vai ter alguns exercícios ali que a gente colocou, né, para os alunos mais à frente, que eles vão precisar exercitar um pouco essas dicas que nós estamos dando para eles. Olha só um exemplo bem prático para você entender como que funciona. Em hemisférios diferentes, você vai somar as longitudes. Lembrando, O e E é longitude diferente. Então, somou 60 graus. Quando é no mesmo lado, mesmo hemisfério, você vai subtrair. Então, digamos que o ponto A esteja no hemisfério oeste, né? E o ponto no 60 e o ponto B esteja no hemisfério oeste no ponto 30. Então você juntou, subtraiu, deu 30. Já se ele tivesse no oposto, um no lado oeste e o outro no lado leste, você vai somar, beleza? Segundo passo, dividir sempre por 15. Dividir sempre por 15, que aí você vai saber quantas horas de diferença tem entre um ponto e outro. Olha só que interessante. O 60 dividido por 15 deu 4 horas, ou seja, 4 fusos. O 30 por 15 deu 2 fusos, 2 horas de diferença. Lembrando que os 360 graus dividido por 24, né, que já foi falado para vocês, equivale ao 15, e esse 15 equivale a 1 hora, tá, galerinha? Outra dica importante, prestem bastante atenção nessas dicas aqui, ó. Sempre que se o deslocamento for para o leste, você vai adicionar horas. Sempre que o deslocamento for para o oeste, você vai subtrair as horas. Repetindo, sempre que você tiver pontos no qual vai se deslocar para o leste, você vai adicionar. Sempre que você tiver pontos que precisa se deslocar para o oeste, você vai subtrair, tá? Vamos lá para o exemplo aqui para vocês entenderem. Tá aí um exemplo. Em uma cidade chamada cidade A, localizada. Aluno esperto, olha só, aluno esperto grifa as informações. Tá, ele está dizendo que na cidade A está localizado a 120 graus no leste. Portanto, ele está à direita do meridiano de Greenwich. E ele diz que as horas nesse local, no ponto A, é 11 horas. Que horas serão no ponto chamado cidade B, que está no 75. Ele quer saber as horas, mas calma, professor, o senhor fez uma bananada todinha aí para mim? Não, é fácil, porque você está em 2 pontos no mesmo lado. E ele só está dizendo as horas, e ele quer saber as horas da cidade B. E como é que faz isso? Vamos lá ver como é que a gente produz essa resolução. Como eu falei, lados iguais subtrai. Olha só lá o exemplo. Lembrando, olha só. Eles estão do mesmo lado, lado leste. É por isso que vai subtrair. Subtrair o 120 menos o 75 deu 45. Ou seja, a diferença entre o 120 para o 75 é 45 graus. Quer dizer que é 15 mais 15 mais 15. Aluno esperto, lembra que o professor Carlos e o professor Jorginho falou que a cada 15 graus é 1 hora? Ele já vai matar a questão só somando. Porque se é o 120 menos 75 e deu 45, e pega o 45 e divide por 15, ele vai saber que dá 3 horas. Essas 3 horas, galera, olha só a atenção aqui. Essas 3 são as horas de diferença que existe entre o ponto A para o ponto B.
certo? Então, se o ponto A estava dizendo que era 11 horas, o ponto A está dizendo que é... Deixa eu apagar que ficou novamente feia essa questão aqui do 1. Vou colocar 1 aqui. Vamos colocar 1. Ó, 1. Mais ou menos assim, tá bom. Só para entender. Está dizendo que é 11 horas. O ponto A. Que horas serão? Então você já tem uma diferença de 3 horas. E aí, o que horas serão no ponto B? Então ele pegou os 11 horas que já estava lá na questão e subtraiu por menos 3. Ao subtrair, deixa eu apagar, nós chegamos ao resultado de 8 horas. Portanto, que horas seriam no ponto B? 8 horas. Por que 8 horas? Porque 11 horas era no ponto A. E que horas seriam no ponto B? Eu só subtraí, porque o ponto B ele está à frente do ponto A. Portanto, vai ser 8 horas. Esse é o exemplo que eu trouxe para vocês entenderem como que ficaria a resolução da questão em relação ao fuso horário. Isso aqui é um exemplo. Outro exemplo, o que a gente citou aqui, é o Brasil. Sobre fusos horários. O Brasil ele tem 4 fusos. 4 fusos. O fuso horário do Acre, olha só, o fuso horário do Acre aqui, ó, e um pedacinho do Amazonas. O fuso horário da nossa região aqui, ó, região norte, uma parte do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O fuso horário da região Nordeste, Sul e Sudeste, que são as 3 regiões que estão no mesmo fuso horário, e o arquipélago de Fernando de Noronha, que também faz parte do território brasileiro. Então nós temos 4 fusos horários. Como que a gente exemplificaria isso de uma maneira bem prática, professor Jorginho? Simples, olha só, deixa eu apagar aqui para os alunos da mediação entenderem como que funciona essa questão dos horários no Brasil. Vamos lá. Questão de horas, como que funciona? Por exemplo, se aqui em Rio Branco está marcando 8 da manhã, que horas seriam aqui no Mato Grosso, que está em outro fuso horário? Que horas seriam aqui no Mato Grosso? Seria 9. Por que 9? Porque aqui é 9. Porque você está indo para a direita. Lembra o que eu disse na aula? Tudo que vai para a direita vai adiantando. Então, se em Rio Branco é 8, Mato Grosso é 9. E em Brasília ou em São Paulo, que está no mesmo fuso horário, é 10. E em Fernando de Noronha é 11. Tá? E se a gente levar em consideração o estado de Rondônia, tá? Que está no mesmo fuso horário do Mato Grosso, seria 9 horas também. Então, tudo que vai para a direita vai adiantando. Sempre 1 hora a mais. Para a direita, 1 hora a mais. Para a esquerda, 1 hora a menos. Tá, galera? Tá bem? Olha só aqui, ó, a questão dos limites, a questão de fuso horários que nós temos. Fernando de Noronha, vamos colocar um exemplo aqui, ó. 10 horas, 11, meio-dia, ou 12 horas, e aqui, desculpa, deixa eu só corrigir aqui, foi uma falha aqui, deixa eu apagar aqui, só um minutinho. Fernando de Noronha, 10, certo? 9, 8 e 7. 7 no Acre. Tá? Então, essas horas são, no caso, vindo para a esquerda, vão atrasar. Para a direita, vão adiantar. 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7. Então, essa questão do fuso horário nosso é em relação devido à extensão territorial que o Brasil possui
e por isso que nós vamos ter 4 fusos horários, beleza? Tá? Olha só. Tá aí as nossas longitudes, tá bom? Longitudes. Lembrando que o Brasil está de que lado do hemisfério ou do meridiano de Greenwich? Nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, ok? Movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, ou seja, é um movimento que nós chamamos a sua trajetória de elipse, tá? Exatamente, esse elipse, né? Vamos fazer aqui um desenho de uma elipse. Isso aqui é a Terra. E aqui é o Sol. Ok? O Sol tem um momento que o planeta Terra vai estar mais próximo dele, né? E tem um momento que ele vai estar mais distante. Exatamente. Que é a forma geométrica elíptica. Certo, e esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, nós chamamos de movimento de translação e que ele vai dar e contribuir, principalmente para o que nós já falamos aqui agora há pouco, sobre a questão da incidência de raios solares na superfície, tá? Ao longo do ano, que vai dar as 4 estações, tá? A primavera, o verão, o outono e o inverno, ou conhecido como VOIP. Uma dica aí para vocês, VOIP, né? Verão, outono, inverno e primavera. E também tem aquelas palavrinhas que nós citamos, né? O equinócio e o solstício, tá bom? Lembrando que essas estações estão ligadas ao movimento de translação da Terra e elas se sucedem da forma inversa entre o hemisfério norte e sul da Terra. Assim, a mesma data que marca a chegada do inverno no norte, que é chamado de solstício de inverno, e também assinala o início do verão no hemisfério sul. O mesmo ocorre nos equinócios, tá? Dia 20 a 21 de março, o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul são chamados de equinócios, e os solstícios no início do verão, de 21 a 23 de junho, no hemisfério norte, e no inverno, né, no hemisfério sul. Tá, beleza, galera? Outro detalhe importante, aqui é um quadro sobre a questão dos equinócios solstícios, né? De 22 a 23 de setembro, o início do outono, no hemisfério norte, e da primavera no hemisfério sul, é outro equinócio, tá? E no dia 21 a 22 ou 22 de dezembro, o início do inverno no hemisfério norte, tá? E do verão no hemisfério sul são chamados de solstício. Devido a essa forma esférica que a Terra possui, a superfície do planeta não é aquecida de maneira uniforme pelos raios solares. As regiões estão localizadas mais próximas do Equador são atingidas de maneira perpendicular pela essa energia do Sol. Conforme nós distanciamos da região do Equador, ou equatorial, a mesma quantidade de raios solares passa a incidir com outro ângulo de acordo com a sua inclinação, no caso, a inclinação do planeta. Olha só o exemplo aqui que nós temos, né? A inclinação, a incidência de raios solares, de forma mais intensa no meio e com menos, podemos dizer assim, menos proporção ou menos intensidade nas regiões mais afastadas do Equador. É isso aí. Lembrando que, quer dizer, só relembrando, né? Essa aqui é a parte mais quente do planeta. Essa região aqui, que é a intertropical. Pode ver que esses raios aqui vão estar sendo projetadas diretamente na superfície terrestre. Indo para os polos, ela começa a inclinar, justamente porque a superfície da Terra tem essa particularidade de ela ser uma esfera. Então ela vai multiplicando a sua inclinação. Obviamente que a inclinação do Sol também será dessa forma, ok? Perfeito. Então, inclinação da Terra, incidência de raios solares de mais intensidade na parte central do nosso planeta. A Terra ocupa durante o ano todo, né, diferentes posições em relação ao Sol, tá? Ocorrendo solstícios e equinócios, onde nós vamos ter
O equinócio, os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador e as consequências, os hemisférios são iluminados igualmente, o equilíbrio na duração entre os dias e as noites, tá bom? Isso é importante saber. O solstício, os raios solares incidem de maneira perpendicular nos trópicos de Câncer e Capricórnio. Os hemisférios são iluminados de maneiras diferentes, desequilíbrio e duração entre os dias e a noite. É uma dica importante, aí você tem exatamente os períodos que nós temos, as 4 estações do ano, como foi falado para vocês, de acordo com a incidência de raios solares, tá, galera? Beleza? E todas relacionadas com a inclinação do planeta, né? Positivo. O Brasil no hemisfério norte, como foi falado, 7% está no norte e 93% está no hemisfério sul. Beleza, galerinha? Tá? E aí, nós deixamos o nosso forte abraço, né, que você possa refletir e analisar e anotar as informações que foram passadas. E daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Beleza, abraço.